Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem achou, fala aleluia. Aleluia? Então vamos lá. Qualquer coisa você acompanha aqui no telão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, te pedimos, enche esse lugar da tua presença, enche os nossos corações, abre o nosso entendimento, nos dê espírito de revelação, envia os teus anjos aqui, visita cada casa, cada família agora, que a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, entre nos corações, ó Pai, que vidas possam ser tocadas e transformadas pelo poder da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu comecei lendo esse versículo, ele fala assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, né? Por que o sacrifício vivo? Quem está vivo? Levanta sua mão aí. Está vivo aí? Quem já tomou a martelada no dedo? Dói. Dói ou não dói? Antigamente, quando eu não estava firme na rocha, né? Estava voltando aí, o Xande estava naquela batalha para me levar de volta para os caminhos do Senhor. Fazia 7 anos que eu estava afastado, eu era muito nervoso. Então o que acontecia? Se eu acertasse o meu dedo, voava longe o meu martelo, porque eu sempre trabalhei de carpinteiro, meu martelo voava longe. Então não era só o martelo, você liberava muita palavra, porque eu falo assim, eu brincava com os meninos, depois de muito tempo, quando eu já era empreiteiro, já tinha o pessoal que trabalhava para mim, né? Tinha a minha turma. Eu falava assim que o meu dedo era que nem rabo de largatixa, porque eu batia, arrancava um pedaço, dava um tempo, nascia de novo, de tanto que eu acertava. E às vezes eu bati com tanta força, que eu lembro que eu bati com tanta força o martelo no meu dedo, porque carpinteiro ele trabalha com um cabo grande. Então às vezes você está martelando coisas próximo e o cabo pega no chão e o martelo vai no dedo. Então quantas vezes isso aconteceu? Eu lembro um dia que eu bati em cima e meu dedo rachou embaixo, rachou mesmo, abriu embaixo assim, voou aquele punhado de sangue e foi uma dor horrível, não esqueço desse dia. Eu lembro que eu fui na minha bolsa, peguei 2 remédios de dor, coloquei na boca e mastiguei eles assim, ó, para passar a dor, porque eu gemia de dor. Mas por que eu estou falando isso? Ele fala assim que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. E sacrifício vivo dói. Vai te doer, vai te custar alguma coisa. O sacrifício, quando ele está vivo, ele para ser apresentado vivo, vai doer. E ele fala assim que esse é o culto racional, é você entender o que você está fazendo. Então às vezes, nem sempre a carne quer fazer muitas coisas, mas nós entendemos que nós precisamos apresentar todos os dias os nossos corpos como sacrifício vivo. Por quê? Porque existe tentação, existem situações que te machucou na tua alma, existe a pessoa que precisa perdoar, existe a pessoa que sofreu injustiça, existem pessoas que têm que ir diante de Deus todos os dias e ali doendo, mas apresentar o seu culto é um culto racional, como um sacrifício vivo, e falar para o Senhor: Senhor, toca nesse sacrifício, toca na minha vida, amém? E é aí que Deus te mata. Por que Deus te mata? Porque aí Ele vai te fazendo dentro de você algo, Ele vai transformando algo dentro de você. De repente é uma injustiça, é algo que alguém fez contra você, e em vez de você chegar lá e falar assim, ó, eu te perdoo, você vai chegar e o Espírito Santo vai falar assim, ó, eu vim aqui te pedir perdão. E isso dói, porque às vezes a gente vai de uma maneira que a gente já chega agredindo, até não pedir perdão. Eu vim aqui porque eu te perdoo. Não, o Espírito Santo fala assim, ó, vai lá e fala assim, ó, eu vim aqui te pedir perdão, porque eu guardei algo no meu coração, eu errei. Tem diferença ou não tem? Tem diferença, né? Então isso é apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Agora vai lá em 1 Coríntios, qualquer coisa vai acompanhando no telão, 1 Coríntios 9, 27.
1 Coríntios 9, 27. A irmã do telão vai ficar veloz agora. Diz assim, ó: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira a ficar reprovado. Olha como é que esse versículo é forte. Olha o que ele está dizendo. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Eu posso conhecer a palavra de Deus e fazer tudo errado. Eu posso conhecer a palavra de Deus, e tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não se dobram à servidão, de deixar o Espírito Santo conduzir a vida dela. E é aí que nós vamos resistindo ao Espírito Santo. Resistindo como? Tem pessoas que não aceitam receber ordem. Tem pessoas que não se colocam debaixo de autoridade. Tem pessoas que ficam guardando, remoendo dentro de si e não libera perdão. E eu sempre falo que o perdão é aquela coisa: você está sempre esperando que o outro que vai morrer, mas na verdade é você que vai morrer, porque você está ficando doente. É você que vai se destruindo. Então você pode pregar aos outros e ser reprovado? Pode. De repente tudo que você fala não tem autoridade. De repente você tem um ótimo campo no teu trabalho, dentro da tua casa, com os teus filhos, com os teus amigos, mas pode estar sendo reprovado por Deus. E tem versículos que falam sobre ser reprovado. Eu vou te dar um exemplo. Eu já citei isso aqui várias vezes. A Bíblia fala assim, que quando o profeta Samuel vai dentro da casa de Jessé e ele olha o irmão mais velho de Davi, ele olha e fala assim, ó, é esse. E o Senhor fala assim, ó, não se atente pelo que você vê, porque os meus olhos já passou por ele e eu reprovei. O Senhor pode te reprovar? Pode te reprovar, sim. O Senhor visita os nossos corações todos os dias. Todos os dias Ele passa, e a primeira coisa que Ele faz quando você se dobra é olhar o teu coração. Então você pode estar vindo na igreja, você pode de repente ter uma vida diária de compromisso, mas você pode estar sendo reprovado. Eu posso estar aqui em cima pregando da palavra de Deus e eu mesmo estar sendo reprovado por não pregar alguma coisa, aquilo que eu tenho que viver. Quantas pessoas estão em cima do púlpito com distúrbio de caráter? Eu estava vendo um documentário esses dias de uma mulher que ficou conhecida, não vou ficar citando o nome, por recolher crianças de rua. Depois que ela conseguiu juntar muitas crianças, ela começou a fugir porque a justiça pegou no pé dela. Ela fugiu com essas crianças, ela saiu da favela. Ela conseguiu depois, pelo governo, poder manter essas crianças e dar uma casa. O governo mandava uma estrutura. Depois vai entrando pessoas, porque ela vai tendo estrutura para cuidar. Depois dessa situação, ela tem 30 anos. Uma mulher evangélica, conhece a palavra de Deus, de renome, conhecido. Não vou ficar aqui falando. Mas entra um menino que namorava a filha dela. Ele tinha 16 anos, ela tinha 30. Logo depois esse menino se torna marido dela. Olha só isso. O ministério começa a crescer. Ela com uma voz muito bonita começa a se divulgar por conta do trabalho dela. Ela vai aparecendo em televisão. A casa começa a crescer. Eles vão adotando mais filhos. Existem filhos da parte dele, filhos da parte dela. Tem netos, tem muita gente dentro da casa. E aí começa o documentário mostrando que esse pastor, que é marido dela, morre com 30 tiros. Isso na garagem da casa dele, chegando em casa. Depois eles começam a tentar descobrir, abre uma investigação, e aí descobre que um dos filhos foi aquele que matou. O outro filho, que era adotivo, foi aquele que foi atrás de trazer a arma. Começaram a vasculhar as conversas deles por WhatsApp. Descobriram que estavam tentando matar ele já fazia um tempo. Ele chegou a ir para o hospital umas 4 ou 5 vezes, eu não me recordo agora, não vou lembrar tudo de cabeça. Mas eles identificaram que havia veneno, porque eles estavam matando, colocando veneno aos poucos para matar esse pastor. Porque o ministério cresceu muito, ficou muito conhecido, entrava muito dinheiro.
E esse homem tinha um controle, era o marido, tinha um controle de tudo, e a mulher estava manipulando por detrás. No final das contas, querido, uma igreja de mais de 1000 pessoas, depois eles não conseguem prender ela, porque provam que ela que mandou matar, mas ela é deputada, não consegue prender ela, vai prendendo todos os filhos, vai destruindo todo o ministério, vai destruindo toda a casa, a igreja vai ficando vazia. Depois de 2 anos, eles derrubam ela no plenário, ela é presa, condenada a mais de 50 anos de prisão. A filha, mais de 25 anos de prisão. Vários pegaram tudo isso. Por quê? Porque por detrás dos bastidores, a filha, que era a filha dela, falava assim, que tentava se proteger dele porque ele tentava abusar dela. Os próprios filhos adotivos falam assim, as meninas, que quando ele estava dentro da piscina, ele abusava delas. E aí vai aparecendo tudo. Os próprios pastores da igreja dessa mulher falam que tiveram relações sexuais com ela, mas muito conhecida. Isso passando. E esse versículo, eu mesmo pregando, não venha ser reprovado. Foi para a cadeia, presa, falando, eu não fiz, eu não mandei, mas provou tudo, e está presa. A família lá destruiu tudo, destruiu todo o ministério. Por quê? Porque a pessoa brinca com as coisas de Deus. Então eu mesmo pregando, não venha ser reprovado. Isso acontece. Mas por que eu estou falando tudo isso? Só para você entender que existem 3 pilares na nossa vida cristã, que nós devemos buscar. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a cair. E a Bíblia falando assim que vocês têm que estar pronto. Nós somos tentados todos os dias. E não tem como eu falar de poder de avivamento se eu não falar desses 3 pilares, que um é a palavra, o outro é a oração e o outro é o jejum. E eu quero estar falando sobre isso. Por que eu comecei nesse contexto falando sobre tudo isso? Para nós aprendermos que o avivamento primeiro começa em nós. Porque se a religiosidade ela crescer dentro de nós, cada um de nós pode ir aos poucos indo se consumindo e indo se perdendo. Então fala para o irmão que está ao teu lado assim, ó, vigia aí, varão. Fica firme aí, amém? A primeira delas, eu quero começar falando sobre a palavra. E viver, ter vida em espírito, querido, não é somente pregar a palavra. Entenda que todo esse contexto que eu dei é para você entender que vida no espírito não é somente pregar, porque eu posso pregar a palavra e estar sendo reprovado, mas eu posso pregar a palavra e estar sendo provado. E você precisa viver uma vida cristã onde o Senhor olha para você e você é aprovado nas suas condutas. Você cresce, você vai a cada dia mais ganhando crédito com Deus. Por quê? Porque Deus ele olha para você e ele olha o teu coração e ele fala assim, nesse eu posso confiar. Eu posso confiar no meu filho, eu posso confiar na minha filha. Tem coisas que eu posso colocar na mão deles. Por quê? Porque eles vão jogar tudo para cima. Deus conhece o nosso coração. Deus está mais preocupado com a tua salvação do que com a tua necessidade. E nós às vezes servimos a Deus por conta de necessidade. E eu sempre falo que Deus não responde necessidade. Deus ele responde propósito. Deus ele olha para você, ele responde o propósito na tua vida. Existe necessidade para nós? Existe. Mas existe uma promessa sobre as nossas vidas. E essa promessa que existe para nós, ele fala assim que ele vai prover todas as coisas sobre a tua vida. Deixa eu perguntar algo para vocês aqui. Todos aqui já aceitaram Jesus e a igreja de Jesus? Existe uma promessa sobre nós. Todos aqui têm necessidade de alguma coisa ou esperam alguma coisa em Deus? Levanta sua mão assim. Tem ou não tem? Todos nós, não é verdade? Agora eu te pergunto algo para você. Tem alguém aqui que está passando fome? Que eu quero te ajudar. Tem alguém aqui que está nu, não tem roupa para se vestir? Eu quero te ajudar de alguma maneira. Sabe por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando porque existe uma promessa sobre a igreja. Que Deus ele provê todas as coisas. Existe uma promessa sobre nós. Deus está provendo. Agora, existem necessidades na nossa vida? Existe. Fala para o irmão que está do teu lado assim, faça da tua necessidade um propósito. Amém? E existem os benefícios, querido, de você se alimentar da palavra de Deus. Vai lá em João 14, 21. Olha como é que é importante você guardar os mandamentos de Deus.
Vai acompanhando aí no telão, qualquer coisa. João 14, 21. Eu vou ler bastante versículo, viu, gente? Diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu já mostrei para vocês que a forma que vocês têm de mostrar para Deus que vocês amam a Deus é seguindo os mandamentos da palavra de Deus. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem pessoas que elas fazem de tudo. Tem pessoa que entra em jejum, tem pessoas que andam descalço, rapa a cabeça, faz tudo quanto é coisa, mas a vida dela está em pecado. A pessoa não muda a conduta dela. Por isso que ele fala assim, que obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor quer que você viva a palavra de Deus. Como que eu sei que eu estou amando o Senhor? Eu tenho que chorar na presença de Deus? Nem sempre. Aí eu tenho que provar fazendo alguma coisa, dando alguma coisa para alguém? Nem sempre. A Bíblia fala assim, ó, que quando você guarda os mandamentos no teu coração e vive ele, você está mostrando para o Senhor que você ama ele. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Jesus fala o seguinte: vocês estão provando que me amam quando guardam meus mandamentos. E quando vocês me amam, o Pai também vai amar vocês. Olha só como o jogo vai invertendo. E ele fala assim: eu o amarei e me manifestarei a ele. Como que o Senhor se manifesta? Existe todo um processo. O processo de guardar o mandamento. Aí eu provo que eu amo Jesus. Aí o Pai vê que eu amo Jesus, e ele vem também e me ama. E aí ele vai se manifestando aos teus filhos. Tem pessoa que não tem experiência nenhuma com Deus. E querido, se você não tem experiência nenhuma com Deus, tem alguma coisa de errada com você. E às vezes não está nem de ter uma visão, de ter um sonho ou algo do tipo, não. Às vezes é de sentir. Tem pessoas que não sentem. Tem pessoas que têm bloqueio emocional, que não conseguem chorar. Tem pessoas que não conseguem entender quando Deus está falando e quando não está falando. Tem pessoas que precisam de outras pessoas para que Deus possa falar com elas. Por quê? Elas não têm intimidade com Deus. Então Deus, ele precisa se manifestar para você. João 8,32 diz assim, ó: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, ela vem para você e te liberta. Ela quebra todo o sofisma da tua mente. O que é sofisma? Sofisma na mente é uma mentira. O diabo, ele vem e cauteriza a tua mente. Você não precisa fazer isso. Você não precisa ser desse jeito, não. Ah, Jesus já pagou todo o preço por você, você não precisa ficar fazendo nada não. Vai cauterizando a tua mente. E aquela mentira você toma como uma verdade na tua mente. E é aí que o Espírito Santo vem e derruba, cai por terra, destrói esse sofisma na tua mente. Então tem sofisma que precisa, tem pessoas que precisam de libertação na sua mente. A mente da pessoa precisa ser liberta. Tem pessoas que precisam ser libertas da heresia e do engano. Quantas pessoas que eu tenho recebido, que têm chegado na minha sala, e eu percebo que a pessoa precisa de libertação, mas eu preciso primeiro ministrar na onde? Na mente, no coração dela. A palavra tem que entrar, e precisa cair por terra o engano, a heresia. Você pode estar dentro da igreja, servindo a Deus, conhecendo muito bem a palavra, e a letra pode estar te matando. Porque tem pessoas que conhecem muito bem a letra, mas não têm vida com Deus. E essa heresia, o engano vai te destruindo. Outra coisa que a palavra de Deus faz, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Existem pessoas que acrescentam, aumentam a sua fé buscando. Tem pessoas que acham que, por exemplo, existe uma fé e é só aquela fé ali, aquilo ali Deus te deu e pronto. Existem pessoas que vão desenvolvendo a sua fé à medida que vão estudando a palavra. Por que quando a gente está ali estudando a palavra, aquilo começa a crescer dentro da gente, vai gerando fé. Você está ouvindo uma palavra sobre cura, isso vai gerando cura dentro de você. Você está ouvindo uma palavra sobre esperança, vai gerando esperança. Por quê? Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala assim que um centurião chega até Jesus e pede para que ele venha, porque um dos seus servos precisa de um milagre. Na verdade ele não pede para Jesus vir. Jesus se oferece, ele fala assim, eu vou lá. Aí ele vira e fala assim, você não precisa ir, só libera uma palavra. E aí Jesus, pela fé dele, libera uma palavra. E naquele mesmo momento, o servo do centurião, ele fica curado. Jesus, ele olha para os discípulos dele, a quem é que ele está ensinando.
Olha o que ele está falando. Ele vira e fala assim, ó, tá vendo esse centurião aí que não anda comigo, que não está aprendendo? Vocês estão aprendendo da palavra comigo, eu estou semeando em vocês, mas existe esse homem aí que está fora, que tem uma fé maior que vocês. E ele não fala só em vocês, ele fala assim, ó, eu nunca vi uma fé tão grande em Israel como essa. Por quê? Porque a fé ela aumenta, ela cresce. As pessoas podem estar do lado de Jesus e não ter fé, não está crendo. E a palavra de Deus ela vem e ela acrescenta isso, amém? Por quê? Sabe qual que vai ser o maior mal daqui uns dias? Vai ser a apostasia. A Bíblia fala assim em Apocalipse, que a apostasia, muitas pessoas cairão por conta da apostasia. E você sabe o que é isso? É o abandono da fé. As pessoas não vão crer mais em Deus, não vão crer mais na palavra, vão abandonar, vão perder. E como é que isso acontece? E ele fala que o maior mal vai ser a apostasia. Por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Agora eu te pergunto, se de repente surgiu uma lei aí, qualquer coisa, para arrancar todas as Bíblias, todas as palavras, todos os aplicativos, e tirar, e você não tiver mais acesso, eu te pergunto para você, a palavra está dentro do teu coração? Porque vai estar em quem lê, em quem estuda. Tem pessoa que você pergunta para ela, fala um versículo da Bíblia, ela não sabe nenhum. Por quê? Porque não estuda. A pessoa vai perdendo a fé, e a apostasia vem e derruba ela, amém? O segundo pilar é a oração. A oração ela está ligada com a unção e a visitação. Todas as vezes que você dobra o teu joelho para orar, os anjos descem, e eles descem ao teu favor. Não tem uma hora que você para orar que os anjos não descem. Existe uma manifestação, uma unção, uma visitação do poder de Deus. Ele vem com os teus anjos e ele desce ao seu favor todas as vezes que você ora. E qual que é o segredo da oração? É a unção na vida da pessoa. Tem pessoa que ora e tem unção. Tem pessoa que não ora e não tem unção nenhuma. A pessoa que ora muito tem muito poder. A pessoa que não ora, oração nenhuma, pouco poder. Por que tem pessoas que quando você recebe a oração dela, ela toca em você, você sente o poder de Deus? Porque ela está tão cheia de Deus, ela tem experiências, uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, ela ama orar. Sabe essa fase de tipo, ficar lutando para orar? Não, a pessoa ama orar, ela ama se ajoelhar, ter tempo com o Espírito Santo, conversar. Essa pessoa está cheia da unção, e ela tem para transbordar na vida das pessoas. Mas o que acontece com uma pessoa que não ora? Ela não sente nada. Ela vai orar para a pessoa não sente nada. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Por isso que a unção, quando ela desce sobre você, você começa a transbordar. E aí quando você transborda, você vai derramando sobre a vida das pessoas. Então você precisa amar orar. É difícil de início? É muito difícil. É uma luta contra a carne, mas apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo. É estar ali pagando o preço. A unção custa caro. Se você não paga o preço, ela não vem sobre a tua vida. Aí tem pessoas que falam assim, pastor, eu não consigo vencer o pecado. Não tem como uma pessoa que ora viver no pecado. Pastor, mas eu oro e ainda estou preso no pecado. Ora mais. E eu estou orando, pastor, continuo orando, porque vai chegar uma hora que o pecado não tem poder sobre você, a tentação não tem poder sobre você, porque você está transbordando de unção e de poder. Então quem ora não peca, amém? Sabe como é que Deus trata com as pessoas através da oração? Sabe como é que ela trata o orgulhoso? Ela começa a humilhar o orgulhoso. A pessoa que ora e fala assim, Deus toca na minha vida, e ela é orgulhosa, Deus começa a fazer o quê? Vai humilhando a pessoa vai sofrendo algumas humilhações, e ela fica assim, por que eu estou passando por isso? Aí você entra na condição de crescer em cima da humilhação, ou ficar como vítima. E eu falo que sempre ser vítima não é bom. Antigamente a gente assistia muito aqueles programas de TV, onde mostrava lá o helicóptero sobrevoando, a pessoa com uma câmera, de repente a pessoa está refém. Quando você olha a vítima, ela está com uma faca no pescoço, ou com um revólver. Não é bom ser vítima, mas tem pessoa que gosta de ser vítima. Ela fica remoendo esse tipo de coisa. Então na humilhação você pode crescer e deixar Deus tratar o teu orgulho, ou você pode continuar sendo uma vítima. Outra coisa que Deus faz na oração,
o tratamento do ansioso, sabe como é que é? Ele demora tudo na vida da pessoa. E demora mesmo. Você vê o teu companheiro do lado avançando. Ah, mas por que ele está indo e eu não estou indo? Ah, por que acontece na vida do outro e não acontece na minha vida? Por quê? Porque a pessoa é ansiosa e ela precisa ser trabalhada por Deus. E a ansiedade é um dos maus do século. E Jesus ele fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a pessoa que é ansiosa, Deus vai demorando para fazer as coisas na vida dela, para ela aprender a esperar em Deus. Ela vai crescer na espera, amém? Entendendo que Deus está no controle. Sabe como é que Deus trata com aquele que murmura? Deus tira da vida dele. Deus começa a tirar, está murmurando, eu vou tirar. Aí você para. Aí você olha e fala assim, não está dando certo isso. Ou eu paro de murmurar, vou perder tudo. Porque tem pessoas que gostam de murmurar. A pessoa fica murmurando. O que aconteceu com aquele povo lá que saiu de dentro do Egito? Eram escravos. Eles saem dali com o povo fazendo assim, os egípcios, ó, tó ouro, tó bem, tó tudo, mas sai daqui que a gente vai morrer. Eles saem dali na condição de escravo, se tornando rico e sendo liberto. Eles entram dentro do deserto. Eles já viram todos os sinais. Já veio o redemoinho de fogo e salvou eles. O mar se abriu, eles estão vendo tudo. É Deus que está fazendo algo na vida deles. O maná está caindo do céu todos os dias, mas não se contentam. E aí fica murmurando, e murmuram, e murmuram. Aí sabe o que Deus faz? Deus tira. A Bíblia fala assim que Moisés sobe para poder falar com Deus. E quando ele desce, o povo fez do ouro, da bênção, uma maldição. A pessoa que murmura faz da bênção uma maldição. O ouro virou uma estátua, um bezerro de ouro para adoração. E aí Deus vem e dá no meio, né? É radical com o pecado. Porque está acontecendo orgia, está acontecendo muita coisa, Deus vem e é radical com a situação. Então Deus trata com a pessoa que murmura, tirando as coisas dela. O que aconteceu com aquele povo? Olha que interessante. A Bíblia, qual que é a promessa de Deus que está sobre a igreja, sobre o teu povo? Que Ele provê todas as coisas, não é? Aquele povo morria de fome? Morria de sede? E a sandália que estava no pé deles? Era a mesma de 40 anos. Eles andavam e a sandália não acabava. A roupa não estragava. Deus provendo, porque existe uma promessa. Mas todo aquele povo perambulou pelo deserto, ficou rodando em círculo e morreu. Deus não permitiu deles entrar dentro da terra prometida. Por quê? Porque eles iam fazer da bênção uma maldição. Quem que entra? Aqueles que aprenderam a adorar a Deus no deserto, os filhos. Se você não crescer em cima da situação, sabe o que vai acontecer? Vai ser os teus filhos que vão experimentar a bênção. E você vai ficar perambulando pelo deserto. Tem pessoa que gosta, ama ficar no deserto. Quem é que gosta de ficar no deserto? Graças a Deus ninguém, né? O povo está esperto. Amém? Queridos, uma das coisas que o Senhor nos ensina, existe turnos de oração. Existem turnos da Bíblia de oração que é de 3 em 3 horas. O primeiro turno é das 18 horas a 21 horas. Isso é turnos de oração que estão na Bíblia. Depois da 21 à meia-noite. Depois da meia-noite às 3 da manhã. E das 3 às 6. Olha que interessante isso. Marcos 1:3. É Jesus, E levantando-se de manhã, ou em outras traduções fala de madrugada, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto ali e orava. Esse aqui é Jesus. Jesus, ele tinha um turno de oração, e o turno de oração de Jesus era orar de madrugada. Em Provérbios 8:17 diz assim, eu amo os que me amam, e o que de madrugada me buscar me acharão. É uma promessa de Deus. Existe turnos de oração. Lucas 6:12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite inteira orando. Jesus, ele tinha esse costume de orar de madrugada. Era o turno que ele escolheu. Vocês lembram quando o barco ali está quase naufragando, as ondas entrando dentro do barco, eles começam a caçar Jesus, desesperado, e falam assim, a gente vai virar, a gente vai morrer, vai caçar Jesus. Jesus estava fazendo o que dentro do barco? Dormindo. Sabe por quê? Porque era de costume dele orar de madrugada.
A Bíblia fala assim que no Getsêmani é a mesma coisa. Quando ele ali está vencendo, porque Jesus venceu a cruz orando no Getsêmani. Ele passou a madrugada orando, guerreando contra o diabo, vencendo. Foi ali que ele venceu a cruz, em oração. Porque ele sai dali do Getsêmani, ainda falando assim para os seus discípulos: vocês não podem orar uma hora comigo? Toda hora que ele voltava, eles estavam dormindo. E ele fala assim: ó, orais para que vocês não caiam em tentação. Jesus, ele sai. Quando eles venham até Jesus e prendem a Jesus, Jesus está sendo aprovado porque está se entregando para ser morto. Ele é a ovelha que se entregou ao matadouro. Olha só isso. Pedro, ele vem desesperado, cata uma espada e corta a orelha lá do servo do sumo sacerdote, Malco. Está sendo reprovado. Jesus está sendo açoitado e ele está assim, ó: Senhor, perdoa o que eles estavam fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Está sendo aprovado. Pedro, eles olham e pegam e falam assim: esse aí não é um dos discípulos dele? Ele nega Jesus, está sendo reprovado. Por quê? Porque Jesus venceu a cruz orando. Jesus é pregado na cruz, ele entrega. Jesus não ia morrer. A morte não tinha poder sobre Jesus porque ele não tinha pecado. Ele entrega a sua vida para Deus. E o Pai recolhe ali. E a Bíblia fala que Pedro, ele faz o quê? Ele é reprovado. Porque ele ora e fala assim: agora acabou tudo, o mestre foi embora, eu vou voltar a ser pescador, vou voltar para as velhas práticas. Está sendo reprovado. Em quem não ora cai em tentação. Fala de novo pro teu irmão que está do teu lado aí, fala assim, ó: vigia aí. O último para a gente encerrar, querido, só da gente, antes da gente entrar aí, só para vocês entenderem, todos os homens de Deus e mulheres de Deus que eram usados tremendamente na mão de Deus, eram homens e mulheres que oravam de 4 a 5 horas por dia. Se você olha dentro de si, sabe que Deus tem algo grande para fazer na tua vida, mas não ora, Deus não vai te usar você orando 20 minutos por dia, 1 hora por dia, olha lá. Porque homens que pagaram um preço, a unção custa caro, homens que encheram estádios de pessoas que vinham para ouvir a palavra de Deus, que Deus usava poderosamente, eram homens de oração, que consagravam sua vida todos os dias. Você não vai chegar em lugar nenhum se você não for uma pessoa que ora. O terceiro aí, ó, jejum, revestimento de poder. Alguém sabe aqui como que o pecado entrou no homem? Como? Desobediência. Mas como é que foi? Foi através do quê? Não foi através da comida? Foi ou não foi? O homem comeu, pecado entrou pela boca. Quando eles desobedeceram e veio esse pecado através da boca, o homem perdeu todo o domínio, perdeu todo o poder sobre o jardim. Mas olha que interessante, quando Jesus começa o seu ministério, ele começa no deserto, ele faz o quê? Fecha a sua boca, através do jejum. Existe um segredo no jejum. E fala assim para o teu irmão, ó: não existe segredo no secreto. Deus te revela. Amém? Existe um poder através do jejum. Existe um revestimento de poder através do jejum. Jesus entrou no deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, e ele não foi reprovado lá dentro. Ele saiu cheio do Espírito Santo no deserto. Ele começou ali o seu ministério. Ele recebeu toda a autoridade sobre todas as coisas e ele delegou para a sua igreja. Por que existe uma autoridade sobrenatural sobre nós hoje? Porque nós fomos revestidos da autoridade que Jesus, ele foi e conquistou. Existe um poder sobrenatural sobre a igreja, porque ele conquistou. Amém? O jejum, você precisa entender que, ó, a palavra, o Senhor pede para você meditar nela todos os dias. Fala aí pro teu irmão, fala assim, ó, você tem que ler a palavra todos os dias. A oração é um ofício diário. Fala assim, ó, você tem que orar todos os dias. Chacoalha ele assim para ele acordar, falando assim, ó, você tem que orar aí. Amém? Mas e o jejum?
O jejum, você precisa ser convocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te convoca para o jejum. Ninguém entra no jejum do nada. Você não quer entrar e falar assim, eu vou entrar no jejum porque eu quero aqui agora. Não, o Espírito Santo te convoca para o jejum. E eu quero te falar sobre algumas coisas, porque é tão poderoso o jejum, que todas as religiões jejuam. O satanismo jejua. A Igreja Católica, depois de um período de carnaval, tem a quaresma lá, não tem? Não tem o jejum deles? Eles não comem carne, é jejum. Querendo ou não, é um jejum. Tem também os muçulmanos, que eles jejuam 40 dias, uma vez por ano, que é o Ramadã. Mas também é jejum. A pessoa que fala que não consegue jejuar, sabe o que você está falando? Você só está provando que o teu corpo é um ídolo, e você está quebrando o primeiro mandamento da Bíblia. Amará a Deus acima de todas as coisas. A pessoa que pega e fala assim, eu não consigo jejuar, você está quebrando o primeiro mandamento da palavra de Deus. Porque você só está mostrando para Deus que o teu corpo é um ídolo. Porque você não apresenta o teu corpo como sacrifício vivo. Então existe um poder no jejum. Os mais conhecidos da Bíblia, é o jejum de 3 dias, que existe o total. Você fica 3 dias sem comer e sem beber. E tem um parcial que você pode beber água. Alguns fazem bebendo água. Tem o jejum de 21 dias de Daniel também, que é um dos mais conhecidos, que você come legumes, tira os manjares, carne, essas coisas. 21 dias de Daniel. E tem o jejum de 40 dias, que é o conhecido ali de Moisés, de Jesus, que eles ficaram jejuando ali por 40 dias. Querido, eu tive muitas experiências através do jejum. E eu falei para Deus, teve um tempo da minha vida que eu comecei a ficar muito folgado. De 1 ano e meio para cá, quase 2 anos aí, eu comecei a fazer jejuns de 24 horas sem comer. Então eu fazia um jejum, eu cheguei a fazer jejum assim, 1 ou 2 vezes na semana. De repente a terça e a quinta-feira, eu ficava 24 horas sem comer, jejuava, diante de coisas que o Espírito Santo colocava na minha vida. Então às vezes eu jejuava 1 vez por semana, às vezes eu jejuava 2. Só que para mim sempre foi muito difícil falar sobre jejum, porque eu queria fazer algo, e eu falei assim, Senhor, como é que eu posso? Vem aquela palavra, pregando eu mesmo não venho a ser reprovado. E eu não consigo pregar algo para vocês se eu não estou vivendo. Então eu comecei a aumentar, e eu comecei debaixo de uma direção do Espírito Santo, começar a buscar algumas coisas, e comecei a ter muita experiência através do jejum. Recentemente eu fiz 2 de 3 dias, de 3 dias sem comer. Eu e os meninos fizeram, a gente fez por quebrantado, e eu tive muitas experiências através do jejum. Nós ficamos 3 dias sem comer, nós só ingerimos líquido. Eu já cheguei a ficar também, por exemplo, fazer jejum de ficar 24 horas e não ingerir líquido nenhum. E tive uma experiência também sobrenatural em cima do jejum. O jejum é sobrenatural. Eu lembro de uma situação há poucos dias atrás, eu estava de jejum, eu estava no último dia de jejum, foi no dia que os meninos foram comprar as coisas para o evento de jovens, e eu fiquei sozinho aqui dentro da igreja, eu estava ali montando essa palavra aqui. Eu estava ali e entrou uma mulher com uma filha, e a filha estava toda perturbada, e ela segurando a filha pelo braço. E aí eu vi que, eu acho que o William foi até ela, chegou a me dar um sinal para mim, mas eu vi que a moça, ela olhou para mim, e ela estatalou o olho ali em cima, e veio vindo para o meu rumo. E eu estava com o óleo ungido em cima da mesa, o Espírito Santo falou na hora, põe um óleo ungido na mão e desce, vai de encontro com ela. A impressão que eu tinha no meu espírito, que ela ia jogar a mesa, ia jogar tudo para cima ali. E eu peguei e fui. Na hora que ela estava subindo, eu vim de encontro, levantei a mão, falei, senta, volta para trás, senta na cadeira. Ela parou, voltou e sentou. Na hora que eu pus a mão na cabeça dela, manifestou na hora. Só que na hora que ela manifestou, foi muito rápido. O Espírito Santo me deu todos os demônios que estavam na menina. E na hora, eu já comecei a falar por nome, e falei, todos os demônios dela, sai agora, de um grito, ela, puf, ela voltou, ela caiu, voltou, olhou para mim e falou, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? A mãe dela falou assim, que fazia uns 2 ou 3 dias, que ela estava daquele jeito, ela estava endemoniada.
E ela sem entender, eu falei, deixa eu fazer uma oração para você de novo. E ela foi renunciando, fazendo algumas coisas, ela meio que passava mal, eu orei por ela, e ela foi liberta. Só que ela estava muito dopada de remédio, e a mãe dela virou e falou, nossa pastor, ela está bem, agora eu vou levar ela embora. No outro dia, eu não lembro se foi no outro dia, agora se foi uns dias depois, eu fui buscar minha filha aqui na escola, ela passou, e ela virou e parou do meu lado, começou a conversar normal, e eu fiquei também assim, porque a menina tinha problema de cabeça. E eu comecei a conversar com ela normal, falei, pera aí que eu já estou indo. Eu cheguei aqui, os pastores estavam aqui no canto conversando com ela. Falou, olha aqui pastor, a menina tinha problema de cabeça, estava conversando normal. A mãe dela nem anda mais com ela, ela anda sozinha. E o Xande fez um vídeo dela chegando lá no núcleo lá do Gerard. Ela fez um vídeo, chegou e falou assim, minha mãe não veio, mas eu vim aqui para cultuar o Senhor. Eu tive umas experiências com o jejum, assim, foram sobrenaturais. Pessoas que foram chegando e Deus foi me colocando para fazer libertação. Eu lembro que nesses períodos de jejum eu começava a sonhar muito com espírito de morte, e às vezes com pessoas chegando, de repente a pessoa chegava mesmo no outro dia. Até compartilho com os meninos e vou falando. Eu estava, antes de começar o culto, 1 hora antes aqui, eu estava fazendo uma libertação ali de uma sala de uma pessoa que nunca veio na igreja, e ela pediu para vir aqui para conversar comigo. Eu estava fazendo libertação com ela ali. Por quê? Existe um poder no jejum. Existe um revestimento de poder. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O que foi que caiu em Pentecostes e os discípulos estavam esperando ali? Cadê o corajoso que vai falar? A promessa do revestimento. Sabe por que eu pergunto? As pessoas falam assim, o Espírito Santo veio sobre os discípulos ali. O Espírito Santo não veio ali sobre os discípulos. O Espírito Santo já estava nos discípulos. João 20, 21 disse assim, Jesus outra vez, paz estejam convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre os discípulos no Pentecostes. Sabe o que foi que chegou sobre eles? O revestimento de poder. O revestimento de poder é o que Deus te usa com poder e autoridade para fazer coisas sobrenaturais. Naquele momento ali, uma das coisas sobrenaturais que acontece, o que é? Eles começam a orar em línguas e as outras pessoas que estão do lado estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo. Então existe uma diferença entre a pessoa ter o Espírito Santo e ter uma capacitação, um revestimento de poder sobre ela. A igreja não vai avançar e não vai conquistar e não vai ter avivamento se a igreja não buscar pelo revestimento de poder. E de repente eu estou falando para você aqui, você nem lembrava de jejum. Eu quero ler 2 versículos para a gente encerrar. O primeiro está em Joel 2,12. Coloca para mim no telão. Joel 2,12. Vamos acompanhar aqui, ó. Olha só que interessante isso. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Aí ele diz assim, ó: convertam-se a mim de todo o coração. Espera aí, o que é converter o Senhor de todo o coração? Ele está pedindo alguma coisa para você mostrar que você está convertendo a Ele de todo o coração. Aí ele diz assim, ó, o que está escrito aqui? Com jejuns e com pranto. Esse é o verdadeiro conversão de coração. Quando você não está sentindo nada, quando de repente a tua vida se esfriou, você não tem vínculo nenhum com o Espírito Santo, existe uma frieza espiritual em você, o pecado está te vencendo, você não sabe como vencer o pecado, você está frio espiritualmente, existe uma frieza espiritual em você. O próprio Senhor pede algo de você: converta a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Sabe qual que é o resultado desse aí? Olha o resultado disso, João 2, 28, coloca aí. Joel
2:28. Joel 2:28. Achou aí? Isso é a resposta daquilo que o Senhor pediu para o seu povo. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Aí começam as manifestações do revestimento de poder. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Começa a profecia, o espírito de profecia. A pessoa começa a orar, o Espírito Santo começa a direcionar ela a profetizar. A pessoa está orando dentro de casa, ela se levanta como um profeta orando. A pessoa está aqui na frente intercedendo, ela está orando, o espírito do profeta vem sobre a pessoa. Os seus velhos sonharão, olha os sinais se manifestando, e os seus jovens terão visão. Essa é a manifestação do revestimento de poder sobre o povo. Vai no 29 aí. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. É o Senhor, quando você dá uma resposta para Deus, em cima daquilo que Ele está te pedindo, porque o jejum começa debaixo de uma direção. Quando eu fiz isso, foi algo que o Espírito Santo me pediu. Eu comecei a orar para Deus, eu falei: Senhor, por que os sinais estão parando? Por que eu estou sentindo a minha vida desse jeito? Por que eu não consigo avançar? O Espírito Santo me levou pelo jejum a entrar em propósito. Essa é a verdadeira conversão de todo o coração. Na hora de cultos, eu não aguentava, eu vinha aqui para frente, ajoelhava e começava a chorar. Fazia tempos que eu não chorava. E eu comecei a me derramar na presença de Deus. E eu comecei a entrar com plantos na presença de Deus e buscar. Sabe por quê? Porque existe um poderoso poder sobre o jejum. Agora a minha pergunta que eu faço para você é: você quer viver tudo isso na tua vida? É isso que você quer? Porque Deus não vai fazer nada nessa cidade, não vai fazer nada na casa, se primeiro dentro da cidade, na tua casa, se primeiro Ele não fizer na tua vida. É você que precisa ser avivado primeiro. É você que precisa crescer. Você não precisa obrigar os teus filhos a orarem. Eles vão ver você orando e vai aprender a orar. Os teus filhos vão ver você com disciplina vindo para a igreja e vão querer vir servir o Deus que você serve. As pessoas vão ver você em todos os lugares falando do amor de Jesus e eles vão querer ser como você. Esses dias, só para me encerrar, fique de pé. Esses dias eu estava chegando em casa, minha esposa é manicure, e na hora que eu entrei com o carro, existia uma moça que estava fazendo a unha ali com a Patrícia. Eu entrei com o carro, eu olhei nos olhos dela, ela me olhou, o Espírito Santo me mostrou toda a vida dela. E eu falei: e agora, Espírito Santo? Nem conheço a moça, nunca conversei com ela. Eu lembro que eu passei e falei oi. Na hora que eu entrei pela porta da minha sala, o Espírito Santo falou assim: ó, volta e vai lá falar com ela. Eu virei para ela e falei assim: você me conhece? Ela falou: não, só de vista. Eu falei: mas Deus te conhece. E na hora que eu cheguei, Deus falou muito sobre você. E ela já se quebrantou na hora. E na hora que ela se quebrantou, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, desse jeito: sabe por que as palavras que você está dizendo está tocando o coração dela? Porque você está orando. E eu continuei falando: Deus tem um plano na tua vida. E eu catei desde a infância dela e comecei a revelar a vida dela. E o Espírito Santo foi mostrando. E ela começou a ser quebrantada na cadeira. Depois de 10 minutos, ela fazendo a unha ali, sendo quebrantada pelo Espírito Santo, eu virei para ela e falei assim: ó, tem pessoas que conhecem a Deus, tem pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas ouvir falar é uma coisa, aceitar Jesus e viver Ele é outra. Eu falei assim: agora você está ouvindo falar de Jesus, porque não foi você que foi até Ele, Ele veio até você. E aí eu virei para ela e falei assim: ó, você quer aceitar Jesus na tua vida? E ela quebrantou, se emocionou e falou assim: eu quero. A minha esposa fazendo a unha dela e ela aceitando a Jesus na cadeira.
E ela virou e falou assim: eu quero participar. Eu chamei ela para a célula. Ela falou: eu quero ir, eu quero conhecer. Mas sabe por que eu estou falando isso? O Espírito Santo não vai fazer nada na cidade, dentro da tua casa, se não fizer em você primeiro. Mas você está disposto a apresentar o seu corpo todos os dias como sacrifício vivo? Queria que você colocasse a mão no teu coração. Deixa eu fazer um apelo para você. Vem aqui na frente. Venham aqui para frente. Vem todo mundo aqui. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. É uma atitude que você está fazendo. Coloca a mão no teu coração e fala para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero colocar em prática na minha vida tudo isso. Eu quero viver o teu evangelho.